Mas que você é nunca viu nenhum? o tipo alfa. Você Oi? viu algum? Já? Eu cheguei a ver um desse tipo alfa. Chegou a ver? Tipo alfa. É, em que situação? Na Bahia. Na Bahia? Na Como é que foi? Bahia. Conta pra gente. Foi assim, eu fui pra Aiuruoca e de repente eu já estava na Bahia. E aí eu lembro de Você flashes foi pra disso. onde? Eu fui pra Aiuruoca, em Minas, Em e de Minas. repente eu fui transladado pra Bahia. Mas como foi isso? Você tava dormindo? Como é que foi? Não, eu estava acordado. Como é que foi? Me Eu, conta. o que eu queria fazer? Eu queria voltar num lugar em Aiuruoca, onde eu tinha estado no dia 7 de setembro de 84, que foi um evento que teve lá. Eu era muito jovem naquela época. E nesse evento foi umas vigílias coletivas que foram feitas por um grupo até místico. Naquela época eu nem entendi o que era grupo místico, científico. E aí era do Cronenberg, era Paulo Cronenberg o nome dele. E nessas vigílias coletivas, num dos dias que eu participei, a gente viu pousar uma espécie de um objeto parecendo um chuchu azul. Ele era azul, aí tinha uma parte bojuda atrás e a parte da frente era Mais grande. não muito grande, Não? do tamanho de uns 2 carros, mais ou menos, Ah, você tá. colocar um Não do muito lado do outro. grande. Não era Não muito muito grande. E aí, esse objeto, onde que ele estava? Ele estava em cima das nuvens, abriu um buraco, e aí começou um negócio colorido, assim, passar em cima, naquele buraco que abriu, e o pessoal estava embaixo, tipo, ali meditando, tentando ver alguma coisa. E aí o objeto desce e pousa. Aí foi demandada geral, Você né? tava lá. Eu estava Você lá. tava lá. Você No viu dia tudo isso. seguinte, no dia seguinte, eu senti vontade de ir numa montanha, até parecido com contatos imediatos, Ah, que era a montanha de Aiuruoca, chama Pico do Papagaio Dourado. E essa montanha ela chama atenção lá em Aiuruoca. E aí eu comentei com o cara, falou, não, eu tô com vontade também, eu acordei assim, com vontade de ir para lá. ele também falou pra Na hora vocês. do café. E aí mais um casal, mais uma turma, juntou todo mundo. Esse cara era o César. E aí eu era, acho que o mais novo ali, praticamente, né? O mais novinho. E aí a gente foi para esse lugar, fomos andando, atravessamos algumas fazendas e a intenção era chegar até a pedra e tocar na pedra. Só isso. Simplesmente isso. Só que muitos daqueles que estavam com a gente foram desistindo, porque tinha uma mata né, Sei. começou a Diversas passar o tempo. razões. Ah, não, vou voltar. Ah, Cansado. eu não vou aí. Aí É. depois tinha uma mata fechada que na verdade passava um rio, lembra assim? Era um rio que estava seco. Na hora que a gente passou, ele estava já seco, não tinha água ali. Era só a marca que alguma coisa de água passou por ali ou foi Sei. desviada. E aí, quando chegou eu e esse César na pedra, que nós tocamos, nós sentimos uma espécie de uma descarga. Foi um negócio muito louco, assim. E aí a gente começou a andar para a direita, margeando a pedra. Aí chegamos num lugar que tinha como se fosse uma pedra assim, outra pedra aqui, e Sei. tinha uma espécie de um buraco, uma Um vão. protuberância, um vão. E aí a gente viu luz dentro desse vão. Aí ficamos naquele impasse, eu falando pro cara, entra tu, não, entra você, não, entra você, entra você. Enquanto a gente tava falando isso, e a gente não estava muito longe, estava alguns metros assim, a Saiu um gente, ETzinho. a gente viu, a gente escutou sair de lá de dentro um barulho, que eu não sei reproduzir isso com a boca. Sei. Sabe, um negócio forte, que a gente até se abaixou com medo, que parecia que o negócio ia sair. Aí a gente ficou meio apreensivo, vamos voltar, e não quisemos entrar. Aí voltamos pelo mesmo local, margeando a pedra, passamos pelo local. Quando a gente chegou, atravessamos um campo assim que era uma fazenda, e aí já tinha estrada lá. Aí já estava vindo o pessoal do Cronenberg com jipe e deu mó relho na gente, né? Falou, o que vocês estão fazendo aqui? Não é para vocês estar aqui. Vocês são responsabilidade nossa, tal, né? E a gente ficou quietinho, subimos no jipe e levou a gente. Então, depois, mais para frente, eu resolvi voltar nesse local. E aí eu fui para a rodoviária aqui em São Paulo, peguei o ônibus de mochila e aí fui para
Baependi, que era... Não, Caxambu, que é no sul de Minas. E de lá, não sei se era Caxambu, depois ia para Baependi, ou de Caxambu já tinha outro ônibus para Iuroca, só que tinha acabado. E aí eu comecei... Acabado o quê? Tinha esgotado? Não tinha porque o horário que eu cheguei já Tá. não tinha mais Tinha acabado. ônibus, né, passagem, e não tinha mais esse circuito para lá. Só no dia seguinte. E eu resolvi ir a pé. E aí foi aí que veio um objeto, aí cegou, e aí quando eu acordei, eu estava na Pera, Bahia já. Pera, aí você resolveu ir a pé. Sim, para chegar até a Europa. Tá, então, quantos quilômetros? Ah, nem sei. Falou, por aqui, eu chego lá, eu comecei a andar pela estrada. E andou quanto E tempo? de noite, um bom tempo. 1 hora, 2 horas? Não tenho nem, assim, não lembro. Porque aí foi nesse meio do caminho. Aí você Foi, tava porque no eu meio do não caminho, fiquei marcando quanto tempo. A intenção andando. era Era ir ir. chegar no, Tá. no local. Aí você foi E aí andando. fui indo, e de repente uma luz Ah. cegante, aí eu não lembro de mais nada. Lembro de estar acordando do lado de uma igreja lá na Bahia já. Aonde? Que cidade? Tucano, na Bahia. Tucano? Tucano, na Onde Bahia. que é essa cidade? É interior da Bahia, né? Região ali de Caldas do Jô, pra lá de Feira de Santana. E aí, você acordou? e Aí eu você acordei com sede, né? Meio desorientado. desorientado. Falei, será que eu já cheguei? Aí você tinha Mas eu não bebido lembro. capeta. Nada, eu não bebo nada. Não bebe nunca, nada. nunca Isso bebi já é nada. uma boa coisa, né? Nunca bebi nada, cara, na Isso minha é vida. bom. Nunca fui nem fumar, nem beber. Nada. Nunca. Nem Santo Grau. Nada. Nunca tive vício nenhum na minha vida. Graças a Deus, nunca Então, ou tive. seja, você estava só andando, aí de repente Aí clarão, aí acordou na aconteceu isso, Claro, né? estava claro quando você acordou E- na Bahia, lá nessa cidade de Tucanos? Não, tava de noite De ainda. noite ainda. De noite ainda. Tá, de noite. Tava fechada a igreja, até tudo fechado, né? E aí depois eu conversando com outros pesquisadores, por pera, exemplo, Não, pera, eu O- quero saber essa história aí. não, então para mim te falar, o Claudeir, por exemplo, Claudeir Covo, ele queria que eu fizesse uma hipnose Não, mas eu quero regressiva. saber, você acordou lá, você acordou Sim. na Bahia. E aí aí você acordou e fez o quê? Então, aí eu procurei uma pessoa que eu sabia que existia lá, Lá onde? nesse Mas local. você não sabia onde você estava. Sabia. Porque Como aí eu que sabe? perguntei e falou, você está em Ah, Tucano. Eu então, falei, você nossa, perguntou pra alguém. mas eu estou em Tucano. Tá, Então aí eu sabia que tinha uma determinada pessoa lá. tá. E aí eu procurei essa pessoa, localizei, Aham. e aí depois deu Aí- um jeito de voltar.